Então, pra gente. Então, Pedrão, Melhor. você, como doutor naturólogo, criacionista, o que é o Código da Vida na Dieta do Éden? O que é isso? O que é esse livro? Explica pra gente aí. Ok. O Código da Vida na Dieta do Éden. Para isso, a gente tem que dar uma voltinha ali nas escrituras sagradas, nesses escritos ancestrais que a gente chama de Bíblia, e para o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 4 a 9. E nós vamos ver ali um Deus, um design inteligente, um ser criador. É muito interessante entendermos que esse ser criador, mentor da vida humana, ele não apenas colocou o homem dentro deste globo que nós chamamos de Terra, do nosso planeta, mas ele pensou nas minúcias. Pensou nas minúcias. Ele definiu um cardápio. Por incrível que pareça, ele definiu um cardápio para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ele disse que todo alimento que estava no jardim, que produzia frutos e que produziam sementes, eram comestíveis. E que esse era o cardápio onde o código da vida estava inserido. E hoje a gente vê uma ciência gritando aí, né? Há um grupo de médicos, de doutores, de cientistas, como o Dr. T. Colin Campbell, do estudo da China, que definiu isso como primordial. Que a vida, a energia, as enfermidades seriam diminuídas potencialmente. 70% de todas as doenças que nós conhecemos são evitáveis, segundo o Dr. T. Colin Campbell, no estudo da China. Então, a gente volta para a Bíblia e vê essa harmonia do chefe de cozinha do universo, produzindo um cardápio, dizendo assim, ó, quer ter vida, vida em abundância, fique dentro desse cardápio. Extraordinário, né? E qual seria esse cardápio? Esse cardápio está definido entre frutas, oleaginosas, né? As macadâmias, as nozes, as amêndoas, as castanhas, a fruta da oliveira, né? A azeitona que produz o azeite, os grãos integrais, como o grão de bico, como a lentilha, como a quinoa, entre outros aí. Aí é a base alimentar de quem pensa no modelo edênico. Muito legal. Você tem o hábito de consumir a semente da abóbora? Consome muita abóbora? Eu consumo a semente da abóbora moída de manhã. Eu tenho um ritual que eu pego, vamos lá, vamos ver se eu lembro aqui de cabeça, que legal. Semente de abóbora, semente de girassol, eu coloco cacau integral, coloco pó me ajuda aí, Mari. Pó de linhaça, eu pego a semente da linhaça, trituro. E o que mais? Leite de coco. Tá faltando o quê? Girassol, semente de girassol, tá faltando uma. Aquela que põe de molho. Chia. E aí, leva isso ao liquidificador, tritura tudo. Então, o meu café da manhã, que geralmente tem abacate, eu sou conhecido por alguns amigos como o Doutor Abacate, tirando um barato. O potinho. Isso, lembra lá, né? Doutor Abacate. Coloco 2 colheres de sopa desse combinado de farinhas boas e você está nutrido. Então eu consumo, e também consumo à noite como a cápsula. A cápsula de óleo de semente de abóbora. E qual que é o benefício da semente da abóbora? Olha, há muitos estudos. É um antiparasitário fantástico. Ela é desde antigamente, ela é um antifúngico, antiparasitário, uma grande fonte de magnésio. Uma grande fonte de magnésio. Ele é um protetor da próstata, já está provado. Outra coisa, nessa transição que a gente começa a perder
o cabelo ajuda muito a Depois manter o dos equilíbrio. 30. O protetor da próstata aí que você está falando aí, o que eu acho mais eficaz é a graviola. O chá da folha da graviola. Chá da folha da graviola. Porque o chá da folha da graviola, ela é realmente antitumoral, né? É antitumoral. Agora, existe, para próstata, propriamente dito, na natureza, o sal palmeto. Sal palmeto, que é fantástico. Para controlar o DHT. Exatamente, para aquela transição, né, que o DHT pega a testosterona e transforma, aliás, a oxidação da testosterona para dihidrotestosterona, não é isso? Sim. Pois é, essa transição aí ele inibe, inclusive no nosso professor de urologia na faculdade de medicina, me surpreendeu porque era um homem da farmacologia e defendeu o sal palmeto como um agente bioativo natural assim potente e muito eficaz para a proteção da próstata. Legal, bacana. Um fitoterápico também muito bom assim hoje no mundo é a metformina. Já estudou sobre ela? Já ouviu falar alguma coisa sobre? Sim, eu já estudei um pouco sobre a metformina, só que ela entra molécula sintética, né? Ela há uma fusão. Não, no composto. No composto. No composto. Quando ela vira o fármaco de farmácia, eles sintetizam algumas moléculas para aumentar a duração. Sim. Para ela ter uma ação mais prolongada. Sim, você fala antes desse processo. Não conheço. Antes do processo, não. Ele já é assim, por exemplo, quando você compra um antidiabético, uma casa natural, fala assim, esse chá aqui é antidiabético, esse chá aqui reduz o açúcar no sangue. Sim. É o mesmo princípio do chás. Inclusive, quem não tem a necessidade e por acaso toma, ele já tem rapidamente ali, no máximo 30 minutos, 1 hora, ele já tem uma hipoglicemia. E quem não tem o controle em casa, um sensorzinho ali para furar o dedo e medir o açúcar no sangue, com certeza vai ter uma hipoglicemia e vai passar mal, vai desmaiar e não vai ser quase irreversível, dependendo da quantidade de horas que você está em jejum, se comeu, se fez alguma coisa na noite anterior, se por exemplo, tomou uma metformina e foi para academia, sim, ou confundiu aquele comprimido ali, ou tá tomando por parte estética, ou alguém prescreve errado, e tipo, a pessoa tá inflamada. Ela já começa a ter uma resistência insulínica ali, tá com a glicemia em 106, 120, 125. Aí um amigo fala, toma essa metformina aqui que vai te ajudar aí no processo de emagrecimento. Ela pode ser um aliado com acompanhamento, porém se o cara se automedicar, ele pode estar correndo um risco seríssimo de vida. Igualmente o ácido alfa-lipoico. Já ouviu falar sobre ele? Sim, o ácido alfa é bem forte dentro da indústria nutracêutica. Hoje a gente está usando muito berberina. Berberina para o controle glicêmico, muito eficaz. E assim, sempre a gente enxerga dentro da fitoterapia o seguinte, qual o grau de eficácia desse bioativo e o nível de segurança que ele tem. Tá? Coisa que praticamente não é usado dentro da indústria farmacêutica. Vamos supor, melão São Caetano. Diabetes. Melão São Caetano, você faz um controle glicêmico, a pessoa que é diabética, em muitos momentos as pessoas estão cansadas de fazer o uso dos fármacos para controle da diabetes e eu indico o melão São Caetano com berberina. E essas pessoas têm resultado tão incrível que deixam de tomar os fármacos. Os médicos dizem, não sei o que vocês estão fazendo, né? Mas praticamente aqui não é mais necessário o uso dos fármacos de controle. Ela tem diabetes tipo 1. Você já verificou alguma coisa assim que possa ser utilizado, que tem algum benefício, que auxilia no controle glicêmico, tanto hipo quanto hiper? Ok, a diabetes tipo 1, ela é uma das enfermidades, uma das doenças mais complexas que existe. Em todo grau, em todo nível de medicina, inclusive na naturologia, a medicina a qual eu tenho paixão e me dedico a estudar, há muitos pontos complexo para cuidar de uma pessoa com diabetes tipo 1. O que a gente recomenda é que essa pessoa tenha uma vida mais equilibrada possível. Que ela pratique exercício físico, que ela saiba hidratar o seu corpo da forma necessária, que ela tenha qualidade de sono,
que ela durma bem, coisa que na maioria dos jovens que têm diabetes tipo 1 acha que não tem nenhuma associação com a qualidade do sono e fica até 2 horas da manhã acordado. Essa pessoa não consegue melhorar. Então, quando você coloca uma alimentação em equilíbrio para uma pessoa com diabetes do tipo 1, faz uma suplementação inteligente dentro da necessidade, mantém ali a D3 dela acima de 60 nanograma por ml de sangue, a B12 na casa de 700, 800, essa pessoa já começa a mostrar resultados bons na saúde, tá? Agora, lógico, se ela vive de forma comum, usando hambúrgueres, sanduíches, fast food, enfim, isso aí não tem quem consiga fazer alguma coisa. E essa parte, por exemplo, do treino. O treino, ele influencia no gasto energético, no metabolismo, né? Até na regulação do metabolismo e no açúcar no sangue. Sim. Quando você treina e sendo um diabético tipo 1, você tem muitas crises de hipoglicemia, porque você melhora a sensibilidade à insulina. Sim. E quando você para de treinar, e por mais que você suba a quantidade de insulina que você vai injetar, da rápida ou da lenta, ela acaba não fazendo o efeito esperado. Sim. E aí, quando ela fica sem treinar, a resposta da insulina precisa de mais insulina para poder baixar o açúcar no sangue. Sim. E quando ela treina, ela já tem uma resposta quase de imediata. E hoje, para você corrigir isso em casa, para não precisar ir no hospital, antes dela, qualquer pessoa que tiver diabetes tipo 1, é só você hidratar primeiro a pessoa com uma garrafa de água e nos próximos 5 minutos você faz a aplicação, aplica a quantidade de whey que você precisa de insulina para tentar baixar aquela glicose. Hoje é muito difícil controlar o açúcar no sangue. Na maioria das vezes ele está alto, ele não vai estar baixo. Vai estar baixo. Pelos Só hábitos. fica baixo, permanece baixo com a otimização metabólica. Tem alguns suplementos, algumas vitaminas que conseguem fazer essa otimização metabólica. Sim. Uma deles que eu uso muito, gosto, é o NAD+, a vitamina B3 ativada lá. Sim. Via a absorção é muito pouco. Muito pouco. Precisa de estar numa fórmula de uma cápsula ácido gasto resistente, que ela vai a longo prazo fazer efeito só no intestino ali. E quando ela realmente faz efeito é muito bom. Muita gente usa injetável ou implante. Muito bom, muito bom. Pedro, você como doutor naturólogo, como você lida com os pacientes que chegam com os tratamentos alopáticos? O que sua visão sobre esse tipo de tratamentos? Você tenta incrementar algo da naturologia junto aos remédios alopáticos e como que funciona assim? Ok. Esse é também um dos pontos delicados. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar para os nossos ouvintes, né, os nossos amigos que nos ouvem, que a naturologia ela é uma ciência, ela é uma ciência médica. O naturólogo clínico ele tem um código de controle a instituições legais dentro do Brasil, do nosso país, que faz o controle disso. Então, o naturólogo clínico, ele pode clinicar, ele não pode prescrever fármacos. Ele pode mexer na trofoterapia, que é a alimentação, a cura por alimentos, ele pode fazer indicação terapêutica para suplementos, ok? Mas ele não pode prescrever. Então, ele não pode nem colocar um fármaco, nem retirar um fármaco. O que nós fazemos? A gente procura ver os suplementos com interação com os fármacos menos complexo, e aí a gente faz uma recomendação terapêutica, sempre mexe na alimentação e no estilo de vida do nosso paciente. E diz assim, na medida que você melhora teu estado clínico, teu resultado clínico, vai no teu médico, conversa com teu médico, mostra os teus exames para o teu médico. E é comum nós vermos que os próprios médicos, meio incrédulos, eu sei porque agora nós podemos dizer que somos médicos, né? Que há um grupo, tem o Dr. Vitor aqui que já é um médico há algum tempo, tem o meu amigo Jefferson, que a gente está concluindo uma formação, falta uns 4 meses, né, Jefferson? Sim. 4 meses, mas a gente já fez toda essa parte teórico da medicina e a gente pode dizer que
há uma incompatibilidade muito grande entre a visão alopata e a visão da naturopatia, Sim. da naturologia. Sim. Ok? Então a gente respeita bastante isso e tenta buscar o equilíbrio. Quando alguém chega, digamos, com uma queixa muito extrema, assim, passou por um grupo de médicos de algum hospital já especialista no assunto, e eles declaram a causa idiopática, você tentaria se posicionar ou deixaria para lá esse tipo de paciente? Essa causa idiopática, ela é uma coisa bem interessante dentro da medicina tradicional, né, da alopatia. Porque tudo que o médico não sabe e a ciência não comprovou é idiopático. Só que na naturologia, nós olhamos o ser humano como uma coisa só, né, um ser holístico. Tudo está interligado. Quando a gente vai buscar essas pessoas que têm um diagnóstico idiopático, geralmente a gente vai encontrar nessas pessoas um estilo de vida bem complexo. Eu tenho um amigo, o Dr. Rômulo França. Para mim, ele é o maior naturólogo do Brasil, ok? Ele tem uma linha de raciocínio que parece simplista, mas fala muito. Se você tem uma pessoa com um problema, ela está doente, porque ela não se hidrata, ela não bebe água. Então ela está intoxicado, ela está tendo picos de pressão. Se você dá uma boa água para aquele teu paciente, você já foi o melhor médico do mundo que ele conheceu. Sim. Entende? Então, os médicos não estão conseguindo solucionar, porque o cara não bebe água, e você faz ele beber uma água rica em minerais, uma água alcalina, em torno de 8, 9 de alcalinidade, você já consegue ali obter resultados incríveis. Então, às vezes, doutores, o simples fala muito mais do que as grandes moléculas patenteadas da indústria. Uma das questões, assim, a objetividade que você vê do hospital, que ele, na triagem mesmo ali, se tiver algum tipo de alteração, você já é redirecionado para uma ala do hospital que eles vão te colocar no soro. Sim. O soro é hidratação. Sim. E às vezes somente com esse soro você já vai se sentir melhor e até mesmo alguma queixa, algum tipo de incômodo, ansiedade, dor de cabeça, síndrome do pânico, já vai ser curado ali mesmo no soro. Pela sensação de estar no soro e ter que ficar lá 2 horas esperando, psicologicamente você já vai ser abalado, você já vai se sentir melhor. Sim. E a hidratação dos minerais que está no soro. E isso não é falado, né, por quase ninguém, só que todo mundo já sabe disso, que eles não conseguem falar isso para a pessoa. Você tem que se hidratar corretamente, tem que tomar uma boa água, e se possível, adicione ali um eletrólito na água, pelo menos uma vez ao dia, porque você vai ao banheiro, vai ter a mictura. Você vai ficar desidratado ali, e os outros fatores que você vai colocando na sua alimentação, por exemplo, o café, ele vai fazer você ficar desidratado, você vai perder os minerais. E o primeiro que vai embora é o magnésio. E o magnésio participa de 300 funções do seu corpo, ou mais. Sim, ou mais. E por ele, esse fator assim, externo, que você introduz no seu corpo uma substância que vai roubar o seu ferro, o seu magnésio, vai te desidratar, tem aquele benefíciozinho leve ali de aumentar ali a tensão, as pessoas elas estão toda vez, todos os dias, toda hora tomando café. Isso você não acha que vai ocasionar um problema muito grande, maior do que já está no futuro? Max Geringer, um grande palestrante brasileiro, um empresário, ele diz que o óbvio é aquilo que deve ser falado. Vamos lá. E nem sempre é, né? Nem sempre é. O soro, lá no hospital, a pessoa chega em crise, né? Sim. O soro, ela vai resolver a situação naquele momento. Vai hidratar, vai dar uma sensação de bem-estar naquela pessoa. Só que se aquele ser humano não entender que o estilo de vida dele é um estilo de vida deletério, que ele fica muito tempo sem hidratar. E outra coisa, nós estamos tomando uma água aqui. Se eu for ver aqui o pH dessa água, vamos ver aqui. Cálcio, nitrato, sódio, pH, tal. Aqui não tem. Deixa
Deixa eu ver aqui. Tem. 6,85. Tá 6,85. Ele está abaixo do pH neutro do nosso organismo, Sim. que é 7, Sim. 7 até 7,5. Sim. Então eu não consigo conduzir essa água para minha célula. Ela vai ficar uma água extracelular. Nós somos seres salgados. A nossa pele é salgada, as nossas lágrimas salgado, o nosso suor é salgado. Então, o que eu recomendo? E aí acontece aquela coisa extraordinária e que meio que inexplicável para a alopatia. Para cada litro de água, eu indico uma colher rasa de chá integral. De sal integral, uma colher rasa de sal integral, que pode ser o sal do Himalaia, inclusive já tomei a minha hoje, viu? Eu tomei já 600 ml de água. Tinha cúrcuma, tinha limão, tinha um pouquinho de piperina, que é a pimenta preta, uma pitadinha. Tá? Então tinha cúrcuma, limão, piperina, canela e cravinho. Água, e aí eu coloquei ali uma pitadinha, porque era só em torno de 600 ml de água, eu coloquei uma pitadinha assim de sal integral. E ali eu já me energizei, já me hidratei, porque aquela água, ela foi para minha célula. Então a gente precisa entender o óbvio. A água, ela até mata a sede, mas ela não vai cumprir a função dela de hidratação, de alcalinização, se ela não tiver os eletrólitos condutores, que a gente encontra no sal integral, que tem em torno de quase 90 minerais distintos. Já leu sobre o sal kosher? Não. O sal kosher, ele é o sal hoje o mais puro que tem no mundo. O que eu gosto de usar, leio sobre, ele é produzido na França. Ele é um sal totalmente integral, só que não vem iodo. Não é iodado. Não é iodado. Uhum. É um sal, assim, por exemplo, para você tomar uma vez, no caso seria para reposição de eletrólitos, por não ter o iodo, você consegue ter uma resposta mais rápida, por causa do iodeto de potássio, ele acaba te deixando mais, como é que eu vou te explicar isso? Vamos dizer que ele causa uma retenção de líquido maior junto com cloreto de sódio. Com a fusão com a cloreto fusão de sódio. Por causa da bomba de sódio e potássio. E quando você toma esse sal kosher, que é um sal mais escuro, é um sal que ele é até mais úmido, e você se sente melhor, cara. Você se sente assim, por exemplo, se você está numa crise meio de hipertensão e tomar ele, na hora passa. Pena que ele está na França, né? Ele é europeu. Não, você consegue comprar ele na internet. Ele tem na internet. Pois, doutor Vitor, vou falar uma coisa. Nós temos um sal no Brasil que é considerado um dos melhores do mundo, chamado sal de Mossoró. Eu tenho. Sal de Mossoró é incrível, ele cumpre essa função muito boa. Entendeu? Lógico que o kosher, até o nome é lindo. Não precisa pagar em euro, né? Não pagar em euro. O nome não é kosher. Não. Kosher é a espécie do sal. Ah, tá. O nome do sal que eu gosto chama sal celta. Celta, já vi. Já ouviu falar Celta, dele, sim, né? sim. E esse kosher é mais porque ele é escuro ali, do jeito que tira. Eu gosto muito de usar a flor de sal. Não para colocar na água, mas para finalizar algum tipo de comida ali, sentir o sal na hora. Aquela moidinha. Não, é um que é flocos. Ela parece umas nevezinhas. Assim. Aí você usa esse, por exemplo, de Mossoró é bom para fazer o pré-tempero. Vai fazer uma carne ali, você joga o Mossoró, aí na hora que você corta, você vai sentir ali que tá faltando um pouquinho a mais de sal ali, você joga essa flor, que na hora que ela entra em contato com o calor, ela desaparece, ela já é absorvida rapidamente. Ok. E essa parte que você falou aí, que nós somos seres salgados, desde antigamente a palavra sal, o salário vem do sal. Sim. O pessoal era pago em sal. Em sal. E aí eles removeram os nutrientes principais do sal e deixou só o iodeto de potássio e o cloreto de sódio. Sódio, que é um crime, porque lesiona vasos de artério, o endotélio é prejudicado. Sim, é complicado. Teve a campanha no Brasil, né, para introduzir o iodo dentro do sal, né, por causa das crianças. Por causa do bócio. E então, só que o sal de Mossoró, que eu conheço, eu fui uma das primeiras pessoas a observar isso,
e teve um período que ele foi alterado. Eles colocaram antiumectante. E agora voltou. Eu não confio. Pode Sim. ser que esteja maquiado. Sim, Não fui lá fazer o teste para ver se tem realmente os 80 minerais. sim. Foi nessa época que eu descobri esse outro sal. Por isso que é interessante comprar o sal de vaca. Em São Paulo tem muitas... Sal pra gado, sal mineral, Isso, daí. tem as lojas de... loja do Norte, chama, do Norte, Sim. Casas do Norte, em São Paulo. E é muito interessante porque toda esquina tem uma. E aí você vê aquele sal, é um sal bem escuro, bem feio, mas ali tá tudo. É do jeito que tira as placas, ele só quebra, coloca no sal, num saco e vem para São Paulo. Então é muito incrível porque tem preservado ali todos os nutrientes. Esse sal de gado dá para você fazer um tempero seu mesmo, com a sua assinatura. Você faz um mix de tempero ali que você gosta, dá uma batidinha nele e guarda num recipiente com tampa, ele já vira um tempero Um ótimo. tempero ótimo. Põe alho. Minha esposa faz isso. É. Põe alho, põe. E no livro, O Código da Vida, na dieta do Éden, você fala que Deus criou o Éden e todos os nutrientes estavam ali. Sim. Porém, Adão e Eva caiu em tentação ao comer a fruta proibida. Sim. E como você vê hoje em dia as tentações que a gente tem no dia a dia, fast food, lanche, doces, e no seu ponto de vista, qual a melhor opção para a gente tentar moldar a nossa dieta cada dia melhor? Ok, a gente tem que entender que, biblicamente, alimentação é adoração. Eu adoro a Deus, o Criador, quando eu faço as boas escolhas alimentares. Veja bem, eu tenho um Criador, o meu mentor. Ele é o meu mentor, ele é o meu guia. Ele define um cardápio e aí as distorções do mundo, a queda que veio através da desobediência e o fruto é a representação máxima dessa desobediência, porque Deus disse, alertou o casal, não como um Deus tirano, um Deus punidor, mas ele disse assim, ó, de toda árvore do jardim vocês podem comer, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele diz, olha, vocês não podem comer nem tocar neste fruto. No dia que vocês tocarem, comerem do fruto, certamente vocês morrerão. Ali houve, no ato da desobediência, um rompimento, porque uma voz, que a Bíblia retrata como uma serpente, mas na realidade ali foi a primeira cena mediúnica do universo, porque o próprio opositor de Deus, que a gente chama de Satanás, de diabo, tem vários nomes, ele se ocultou, ele se escondeu. Sim. Naquele corpo daquela serpente e seduziu. Né? Exatamente, ele disfarçou e seduziu Adão e Eva, e eles caíram. Após a queda, Deus, como um Deus de amor, ele criou um plano, um projeto redentor. Esse projeto redentor se define no Calvário, Jesus Cristo. Sim. Lá no deserto, os 40 dias, ele venceu a tentação do pecado. Aquilo que Adão não suportou, Jesus cumpriu os 40 dias de jejum, foi tentado. E o que ele disse para Satanás? Nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, como Deus encarnado, venceu aquilo que eu fracassei, quer dizer, eu na pessoa do meu primeiro pai, que foi Adão, lá no Éden. Ok? Agora o que acontece? A tua pergunta é, como nós podemos viver hoje e buscar o equilíbrio? Fazer o caminho de volta ao Éden. No meu livro, há aqui pelo menos uns 3 capítulos mostrando o caminho que eu posso fazer de volta à obediência. Não o Éden literal. Eu não estou falando do Éden literal, o Éden que foi recolhido. Eu estou falando do modelo, do estilo de vida, a despeito de tudo que já aconteceu no mundo, a despeito de nós termos uma indústria que anda de mão dada, a indústria alimentícia anda de mão dada com a indústria farmacêutica. Um adoece, outro tem uma proposta de cura. Okay? A despeito disso, eu e você, todos nós podemos
buscar equilíbrio, fazer as boas escolhas. O que é alimento que cura? Tudo aquilo que eu tenho que tirar da casca. Tudo que eu tenho que tirar da casca tá numa embalagem, tá num pacote, passou pela indústria, sofreu danos. Aí você pode me perguntar, Pedro, né, a gente está num mundo pós-moderno, para com isso, que negócio de casca. Pois é, eu amo as feiras. Gente, busque as feiras. É a coisa mais deliciosa aqui em Cidade del Este. Eu estou em Foz, mas eu moro em Cidade del Este, no Paraguai. Tem uma feira que eu vou às quarta-feira, hoje, quarta-feira, eu e minha esposa, quarta ou quinta-feira, que é uma delícia. A gente se diverte ali. Verduras lindas, hortaliças, coisas maravilhosas que produzem vida. Então o que é que a gente precisa fazer, Dr. Jefferson, Dr. Vitor? Voltar a fazer um caminho de humildade e buscar assim, o que diz o Senhor? Será se é fábula? Será se esse Deus que sustenta todo o universo criou uma ideia imaginária, uma fábula? Porque a gente vive em um mundo onde a gente tem Netflix, tem Hollywood, tem um monte de produção cinematográficas que vendem o quê? Ilusão, miragem, fantasias. Até nos diverte as fantasias. Sim. Então, quando a gente fala de Éden, de um Deus que criou, de um jardim oculto, a gente pensa, é mais uma história. Só que não. E você falou de cascas aí, eu não posso deixar de falar sobre o ovo, que você tem um capítulo aí que você fala sobre o ovo. Você poderia falar mais sobre os ovos industriais, porque todo mundo fala o ovo é o segundo alimento mais saudável do mundo, né? Só perde pro leite materno. Leite materno. Vamos lá. O ovo é uma... Eu tenho a sorte de não gostar de ovo. Eu tenho a sorte, a bênção de não gosto do cheiro, não gosto do gosto, não gosto de nada do ovo. Mas eu sei que o ovo é um alimento acessível. Sim. E é uma parte que médicos, doutores, até naturólogos não gostam de tocar. Mas eu não sei, Deus me deu um ímpeto, um atrevimento, que eu toquei no ovo também. E eu quero dizer o seguinte, o ovo, como ele se apresenta hoje, o ovo industrial, eu estou falando do ovo industrial, comprado ovo no de mercado. granja. Veja bem, para potencializar a produção desses ovos, as galinhas, as parideiras de ovo, elas precisam se alimentar de uma forma diferente. Sim. Elas vivem menos tempo, elas têm sim o uso contínuo, porque elas não podem adoecer de antibióticos. Hormônios, corticoides, a gente sabe, é real, a indústria nega, mas é real. Há estudos que provam isso. Inclusive polímeros do petróleo, para produzir um ovo mais bonito, com aquela gema mais amarela. Então, nós temos, segundo Harvard, estudos que mostram que o homem que come um ovo por dia, estou falando de um ovo, ele potencializa por 2 a probabilidade de ter câncer de próstata. A mulher que come um ovo por dia, ela potencializa por 2 a possibilidade de ter câncer de mama. Então eu não posso inocentar um alimento, mesmo que eu reconheça que ele é um alimento acessível e que, para muitas pessoas no nosso país e no mundo, tem que recorrer a um ovo como alimento básico, porque nutricionalmente ele é extraordinário. Sim. Isso a gente não pode negar. Mas você acha também que a indústria, pela propaganda ali, o marketing que eles fazem, ele faz a pessoa perder o medo de comer certos tipos de alimentos? Por exemplo, mortadela, o presunto, a margarina, que tinha aquele comercial bonito ali da família, feliz. Reunida no café da manhã. Eu acho que isso aí não influenciou, né? Não, influencia muito. Influencia muito. E você vê nutricionistas, doutores, defendendo o uso do ovo, que na minha forma de ver é omissão. Porque quando eu, num jogo de marketing, né, crio uma galinhazinha bonitinha em um campo, brincando com as criancinhas e tal, é lindo. Quando eu tenho doutores no potencial do Dr. Laí Ribeiro, que é um cara extraordinário, para mim, ele é um dos maiores gênios do nosso país na área da medicina integrativa. Ele diz, coma ovo, a galera vai comer ovo. Ele está falando o quê? Ele está falando como nutrólogo que é. Ele está falando do potencial nutricional do ovo. Mas ele não toca
na toxicidade desse ovo. Então, os meus pacientes, eu digo assim, olha, com muita moderação, se você não pode comer um ovo caipira, vamos dizer assim, um ovo, aquela galinha lá que é solta, que não fica comendo milho transgênico também, tá? Que cria solta aquela galinha e que come as frutinhas que caem no sítio, aquelas coisinhas e tal. Você gosta desse ovo? Coma esse ovo. Você não tem acesso a esse ovo? Cuidado. O fazendeiro acorda cedinho, vai lá no galinheiro, pega o ovinho ali. Aí é outra história, né? Tá ficando escasso, né? Cada vez mais achar comida com origem. Já estamos aí num processo de industrialização muito forte. Sim. E o que a gente está vendo hoje em dia no Brasil não existe tanto, mas para fora aí já é comum frutas sem semente. A fruta sem a semente, ela foi geneticamente modificada. É uma armadilha. Sem a semente. É uma armadilha. E uma só pessoa vai dominar a produção. Já leu sobre isso? Não li, mas sei que é uma armadilha, porque tudo que o homem toca dá errado. Deus cria o perfeito, o integral, o extraordinário. Aí o homem vai e sintetiza, coloca aquilo num processo de transgenismo. Tá? Isso é tão evidente que hoje o trigo, né, foi potencializado 400% a quantidade de glúten e se tornou o alimento mais deletério vindo da natureza. O trigo corrosivo, o trigo carcinogênico, esse trigo de todos os dias, dos pães, do salgado, da pizza, que em São Paulo, eu acho que não tem ninguém que mora em São Paulo que não coma pizza pelo menos 1-2 vezes por semana. Eu vivi essa história um tempo atrás, e é uma história perigosa, que está causando danos para muitas e muitas pessoas. Eu já fiz vários testes assim sobre o glúten, e eu tenho uma afirmação que eu acho que é concreta e eu posso falar isso, com toda certeza. O problema do glúten está em quem faz o alimento, não na substância em si. Já foi comprovado que essas farinhas mais baratas, se um cara souber fazer direito a fermentação, ela vai se tornar um alimento não tão agressivo. E o pessoal que não sabe cozinhar direito, não tem curso, não sabe o que está fazendo, vai produzir um salgado, vai produzir um pão na padaria, um doce, um bolo. Eles não têm as ferramentas corretas, eles não sabem a lista de ingredientes, eles não utilizam fermentos naturais, acaba deixando esse glúten muito mais veneno do que já deveria ser. Quando você vai produzir uma massa e você já usa um fermento químico e ali naquele processo da produção do salgado que você está fazendo ali para tirar um extra, para trazer mais dinheiro para casa, sei que a sua intenção não é ruim de estar fazendo isso. Só que quando você vai produzir, o cara só usa margarina, fermento químico, farinha de R$2, presunto, queijo vagabundo, só o amido. Aí ele enrola aquilo ali, corta e assa na casa dele. Ele não tem o tempo de produzir aquilo com qualidade, não dá para fermentar a massa, porque ele acordou 3 horas da manhã e 5h30 ele tem que estar na rua vendendo. E às vezes nem a parte de baixo ela foi assada, só a de cima que está ali com a gema de ovo ali pincelada, ela fica mais bronzeadinha, dá a impressão que o salgado é top. Dentro dele o glúten está cru. E esse glúten que é hoje o grande vilão. Miolo de pão, aquela casca do pão ali, se você pegar um pão hoje e torrar ele vira uma das coisas mais digestivas que tem no mundo. Só que se ele tiver com aquele miolo, aquela partezinha mole ali, que você sente que tem uma liguinha do glúten, já vai te fazer mal, já vai te dar um empanzinamento, aí você já vai ficar estufado. Pois é, a questão que nós temos que colocar, Vitor, é que o povo não tem acesso a esse pão especial, com essa fermentação diferenciada, onde mas o glúten é tudo natural. Não é potencializado. Tudo bem, mas não é potencializado. O povo tem acesso ao quê? A padaria da esquina. A padaria da esquina. Entendeu? Onde as pessoas, a pizzaria, onde ele pega aquela massa de trigo, molha, e não tem esse trabalho, essa preocupação não existe. A indústria precisa faturar. Ninguém se dá ao luxo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho aí alguns doutores no Brasil que eu admiro, respeito bastante. Uma das pessoas que mais fala sobre glúten é a doutora Kátia Haranaka. Eu sei quem é. E ela diz que uma pequena porção de trigo
mesmo que seja esporádica, não é inócua. Não é inócua, já causa lesão, já deixa sua marca. Outra coisa, o glúten é altamente neurotóxico. Ele consegue romper a barreira hematoencefálica. Muitos da ansiedade, das crises de pânico, de doenças, né, que são corrigidas na alopatia com ansiolíticos, tira o trigo desse cidadão, tira o trigo dessa cidadã, que ela já melhora, sem a necessidade de ansiolítico. Isso eu vejo clinicamente, quando eu cuido das pessoas, quando as pessoas aceitam o desafio, porque há de convir que não é fácil. Sim. Abrir mão da pizza, né, do pão de cada dia não é fácil. E nós temos hoje um grande problema por esse consumo de glúten, doces, principalmente o glúten frito, ou associação de glúten com óleo vegetal. Bolo, pastel, essas coisas. Nas mulheres está aparecendo cada vez mais o lipedema. Lipedema. E também a celulite. Celulites. E Inflamações. muita gente fala que o tratamento seria dar uma dica assim de comer melhor, tirar algumas coisas da sua dieta. Mas se ela tirar, por exemplo, só o glúten, ela já tem uma resposta muito melhor na inflamação. O que eu diria? Tira glúten, tira os óleos parcialmente hidrogenados, óleo de soja, girassol, canola, essas gorduras trans, tira, coloca gorduras, triglicerídeos de cadeia média, como o óleo de coco, que já é saturado, o coco, Deus saturou ele no pé. Ele é um triglicerídeo de cadeia média, tá? Tira os triglicerídeos de cadeia longa, esses refinados. O óleo de coco que tem ácido cáprico, caprílico, láurico, ok? Então você já vai aí melhorando toda essa circulação, melhora o sistema linfático, quer dizer, toda a tua fisiologia agradece quando você tira esses óleos terríveis, né? Inclusive, em São Paulo tem a cultura do pastel. São Paulo é muito legal, mas tem uma cultura do pastel. Olha, os pastéis são incríveis, saborosos, maravilhosos os pastéis. Só que a pessoa faz o uso daquela gordura hidrogenada 2, 3, 4 dias. Veja bem, tá? O que essa gordura vem para o organismo, os danos que ela vem trazendo. Sim. Foi repassado para os feirantes e o pessoal que faz o pastel que o óleo da semente do algodão não tem o ponto de fumaça muito baixo, ele aguenta mais. Inclusive eu tenho uma tabela Então aqui de ponto de agora, fumaça. agora o que já estava ruim vai piorar. Porque eles agora vão conseguir fritar por Mais uma vezes. semana, passar por um filtro e aquele óleo vai voltar sem nenhuma partícula ali. Inclusive a acroleína. A acroleína, que é um Que é subproduto dessa queima. Ela não é filtrada lá Não no é. filtro, não. Que causa doenças cardíacas. Causa bastante câncer também. Olha aqui, ó. Você falou em ponto de fumaça. Sim. Eu gostaria de estar dando uma lida aqui rapidinho para o nosso ouvinte, nossos amigos que nos acompanham. O azeite de oliva extra virgem, ele tem um ponto de fumaça em torno de 160 a 190 graus, tá? Ideal para refogados leves, finalização de saladas, e evitar frituras prolongadas, né? O óleo de coco extra virgem, ele tem um ponto de fumaça, o extra virgem, 175, indicado para quê? Para cozinhar em fogo baixo e médio, o extra virgem, ok? E o óleo de coco refinado, ele já tem um ponto de fumaça em 200, ok? 200, suporta calor médio ou alto, apresenta menos sabor e menos teor de antioxidante que o extra virgem. Agora, quando você vem para um óleo comum, cadê aqui o óleo de soja refinado? Ele tem um ponto de fumaça 230. Só o que ele acontece? Ó, usado em frituras curtas, contém ácidos graxos poliinsaturados, hidrogenação parcial e causa doenças coronárias. Bem bacana. Pedro, a gente não pode fugir disso. Hoje no mundo existe mais de 7 bilhões de habitantes. Desses 7 bilhões, mais de 6% passam fome. É muito lindo a gente falar como melhor,
come o natural, come a fruta, o ovo da fazenda, sem ser industrial. Hoje em dia, como você vê, para a gente se adaptar a uma dieta melhor, a ter esses alimentos na nossa mesa, sendo que grande parte da população hoje não tem nenhuma comida adequada, passam fome. Essa é a pergunta que não quer calar. É a pergunta extraordinária. Mas vamos lá. O criacionista, o crente bíblico, ele acredita em um Deus criador e mantenedor da vida. Sim. O criacionista, o crente bíblico, seja ele doutor ou não, seja ele médico, naturólogo, nutrólogo ou não, ele, sendo criacionista, ele acredita num Deus que vê e que age e reage. Então, os ambientes inóspitos da Terra, o continente africano, a fome no continente africano, de quem é culpa? A maioria das vezes a culpa é do próprio povo, dos líderes, do homem. Deus assiste esse povo na sua escassez, assiste. Se não assistisse, já muitos desses países já teriam sido dizimados. A gente vem por norte e nordeste do Brasil, tem uma região, eu sou maranhense, tá? O Maranhão é um dos estados mais pobres do nosso país. Por isso a vinagreira. Por isso a vinagreira, que é uma benção, o chá de vinagreira que minha mãe Dodó fazia pra gente. Maravilha, né? Eu acho que ela já estava me preparando para o futuro sem saber. Então vamos lá. Andando, todo ano eu fico 2 meses no Maranhão. Nos últimos 4 anos eu fico 2 meses. Trabalhando, fazendo palestras, seminários e atendimento clínico. Mas também eu tiro um tempo para o lazer, os lençóis. Sim. E aí a gente começa a andar ali nos vilarejos e a gente vê uma pobreza extrema. As pessoas têm mandioca, as pessoas têm uma galinha na pobreza extrema. Ela tem um ovo caipira dela. Às vezes elas vivem mais saudável do que as pessoas das grandes cidades. Então, para fechar a tua pergunta complexa, Deus é um Deus que age e reage em prol de todos. Se ele percebe que eu tenho um desejo de fazer a vontade dele, que eu entendo o propósito dele na minha vida, nunca eu ficarei à mercê. Tá? E eu nem preciso ter uma compreensão teológica profunda. Aquela pessoa, aquele senhorzinho bem simples, ele olha para o céu e diz assim, de manhã cedinho, Senhor, eu vou para a roça. Eu vou cuidar do meu feijão. Eu vou cuidar da minha mandioca. Me abençoe. Mande o sol na proporção certa, a chuva na proporção certa. E que Deus faz por essas pessoas? Ele está ali presente. Então Deus está presente em todos os lugares. Da mesma forma que a pessoa dá um jeito de ir no supermercado comprar um miojo para comer, ele poderia comprar algumas folhas, um espinafre, podia comprar um brócolis rico em sulforano, em antioxidantes, uma beterraba. A questão, sabe o que é? Nós estamos vivendo no momento do mais fácil. Eu quero o mais fácil. Imediato. O imediato. Primeiro, eu não estou preocupado em fazer a vontade de Deus. Eu digo, eu como ser humano, não estou preocupado em fazer a vontade de Deus. Segundo, eu não quero ter trabalho, eu quero comodismo. E aí não tem como ter vida boa, longeva, com saúde, chegar com 58 anos assim, ó, bonitão, fortão, cheio de energia. Não tem como, entendeu? Tem que buscar fazer a vontade. Né? É isso. E você acabou de falar, 58 anos, você já foi dono de fast food. Isso. Como o Pedro de hoje, naturólogo, não come carne, vegano, como você se tornou o Pedro de hoje? Me conta aí um pouco aí da sua história aí. Muito bom, muito boa, muito boa. Eu, aos 27 anos, pai de 2 filhos, da Raíza, Rai Nutri. Segue aí a Rai Nutri, gente. Minha nutricionista preferida em São Paulo. E pai do Pedro Raiker. O Pedro Raiker, meu filho, aos 1 ano e 4 meses nós descobrimos que ele tinha um meduloblastoma, um tumor que podemos dizer que é embrionário. Ele foi gerado junto com um embrião mesmo, porque o tumor já tinha o tamanho de uma laranja e meu filho só tinha 1 ano e 4 meses.
A partir desse momento, ele foi um marco na minha vida, na vida da minha esposa, Mari. A partir desse momento, eu lembrei, eu costumo dizer, e não posso me dispor e não falar a verdade. Nesse momento, eu tive um reencontro com o Deus dos meus pais. Eu fui criado num lar cristão. Sim. Num lar cristão bíblico, aquele crente que busca cumprir aqueles pré-requisitos bíblicos. E eu lembrei que o Deus do meu pai é o Deus do universo, e o Deus de toda a humanidade. E eu estava muito longe, vamos dizer assim, vivendo a minha vida como jovem, saí da igreja muito garotinho, com 15 anos, e fui para o mundão. E aí eu voltei para a igreja. E quando eu voltei, eu encontrei, né, uma igreja amável, que me recebeu com carinho, com amor, e me mostrou alguns conceitos que eu tinha esquecido, que era a volta à origem edênica, que era buscar os vegetais. Eu lembro de um amigo que a gente chama de irmão na igreja, o irmão Raimundo e a irmã Mary, que hoje moram em Portugal. Eles chegaram para mim e disseram assim: Pedro, Mari, a minha esposa, Pedro e Mari, vocês querem que o Raikar viva, o Pedro Raikar viva? A gente, mais do que tudo. Claro. Eles, olha, Deus pode fazer o extraordinário na vida do Pedro Raikar, mas vocês têm que se adaptar a um modelo que ele ensinou de alimentação. Foi aí a primeira vez que eu entendi alguma coisa sobre o vegetarianismo. Então eles me levaram, me apresentaram alguns escritos de uma escritora norte-americana, que já é falecida há praticamente 160 anos, conhecida como Ellen G. White, Ellen Gold White. E nesses ensinamentos desses livros, que hoje muitos deles são estudados em faculdades, ela é considerada uma mulher que estava à frente do tempo, eu conheci a alimentação vegetariana. E a partir daí eu não deixei mais de estudar e fui moldando a minha vida. Lógico, isso demorou um processo, um tempo, anos, para que a gente fosse adaptando. Primeiro deixa aquilo, depois deixa aquilo outro, e vai melhorando, vai melhorando. Só que nesse ínterim, eu saí de São Luís do Maranhão e vim para São Paulo. Em São Paulo, eu tive uma ideia mirabolante. Eu vi que os fast food estavam explodindo, e aí eu digo, vou criar uma franquia de fast food natural. A ideia era essa. Sim. Criar uma franquia de fast food natural. Eu posso falar o nome dessa franquia, ela chama Toca do Açaí. Ela teve aí lojas espalhadas pelo Brasil. Só que o capitalismo teve no Tocantins, no Distrito Federal, em São Paulo, no Maranhão, no sul do país, em Bombinhas, Santa Catarina, enfim, em muitos lugares do país. Eu fiz uma sociedade com um jovem, também empreendedor, chamado Maurício Madueno, que hoje é um amigo. E só que o capitalismo, a própria estrutura foi exigindo coisas diferentes. E nós começamos a abrir mão por um hambúrguer. Primeiro o hambúrguer era um hambúrguer vegetariano. Depois o público disse, não tem como fazer um hambúrguerzinho de carne, porque tem pessoas que gostam de carne. A gente começou a abrir precedentes. E aí a franquia, ela perdeu o seu porquê. Foi aí que houve um rompimento e eu saí da franquia. Vendi a minha parte. Perdeu sua identidade. Né? Perdeu a sua identidade, eu vendi para o meu amigo. Ok? E foi assim, essa minha passagem, sim. Mas eu digo que eu cheguei a me corromper. Seu filho era vivo nessa época? Meu filho era vivo, sim. Meu filho só está com 7 anos que faleceu. Sim, meu filho viveu 25 anos, foi curado, não entrou em remissão, ele foi curado de 2 cânceres. O primeiro e o recidivo aos 13 anos. Ele teve um recidivo aos 13 porque ele desenvolveu nanismo. Ok? Porque a lesão no cerebelo... Sim, não desenvolveu. Não desenvolveu, o GH já não produzia como deveria, e ele teve que fazer uma reposição hormonal lá no Hospital das Clínicas em São Paulo. E quando o médico, o endócrino, falou sobre a reposição hormonal do Pedro Raikar, ele disse que havia uma possibilidade de um retorno do câncer, mas não poderia colocar isso como uma sentença, sim. Mas essa possibilidade,
E aí eu e a Mari conversamos, oramos a Deus. Nosso filho é muito pequeno. Ele tinha 13 tamanho de 8. Muito pequeno. Então ele fez a reposição hormonal. Quando deu ali em torno de 8 a 9 meses, ele já tinha crescido um pouco. O câncer veio junto. Caraca. E aí a ideia, os médicos, o cirurgião, o neurocirurgião, lá nas todas as clínicas, propuseram que fizesse uma cirurgia, que abrisse a cabeça dele, novamente, porque a cabeça dele foi aberta lá na primeira infância. E aí eu já não aceitei mais. E aí eu propus para minha esposa, eu tinha um livro, você vê como o naturólogo... ele tem que ser movido por Deus, ele tem que acreditar em Deus, senão ele não consegue atuar na área dele. Porque eu tinha um livro que eu tinha lido, A Cura pelas Uvas. E naquele livro tinha vários relatos de vários cânceres restaurados a partir de um tratamento com uvas. Resveratrol? Por causa do resveratrol e os fitoquímicos da casca e muitos compostos bioativos que tinha na uva. E aí, a partir desse livro, eu fiz uma proposta para minha esposa. Nós tirarmos todo alimento por 30 dias do Pedro Heiker, colocarmos ele no sol, caminhar, tinha uma faculdade, tem uma faculdade em São Paulo chamada UNASP. E lá tinha um campo que a gente chamava de campo de piquenique. E eu levava o Pedro Heiker, o meu filho, de manhã para correr ali, ficar, suar. E aí era fracionado as porções de uva. Uva verde, uva vermelha, uva com casca e uva sem casca durante 30 dias. Eu quero voltar só um pouquinho, porque no dia que eu não aceitei, eu e a Mari, que o médico abrisse novamente a cabeça do nosso filho para ir lá tentar tirar aquele tumorzinho que estava crescendo, ele pediu que nós assinássemos um termo, porque meu filho tinha 13 anos. E nós não assinamos termos, nós fugimos do hospital, eu e a Mari. Fugimos, viemos chorando, assustado, porque nós já tínhamos vivido anteriormente um dilema, ok? Então vamos lá. Depois de 30 dias, o meu filho tinha eliminado aí pelo menos eu acho que uns 5 quilos do peso corporal dele, ficou bem magrinho. Coisa que as pessoas, a família, a comunidade cristã pontuava, disse, o que você está fazendo? Você vai matar teu filho. 30 dias só com água, sol e uva. Depois desses 30 dias, ele voltou ao alimento, aos vegetais, fomos colocando os alimentos novamente. Depois de 1 ano, nós voltamos no Hospital das Clínicas. A médica oncologista, eu lembro o nome dela, doutora Tete, quando olhou o Heiker, ela diz assim, Pedrinho, tá vivo? Por quê? Porque o nome dele era Pedro Heiker. Sim. E ela disse assim, porque o meduloblastoma, rapidamente ele cresce, ele é um tumor que cresce muito rápido. Então ela pensou depois de 1 ano que ele tinha dado óbito. Sim. E ela viu o Pedro Heiker. Até pela região também. Exatamente. Né? Foi fazer todos os exames e ela encontrou uma cicatriz onde estava o tumor retornando. Então, essa é parte da história. Por isso que minhas crenças estão muito pautadas. Agora, o que aconteceu? A gente pode falar de milagre, mas Deus usa ferramentas. Sim. Jesus, quando esteve na terra, ele usou lama e barro para curar. E aí? O que Deus faz, a gente não pode debater. O seu corpo é uma máquina de autocura. De autocura. Todos os dias ele tem que se autocurar. E muitos fatores externos que estão ao seu redor atrapalham isso. Atrapalham. A questão do ambiente biológico, né? Um deles é o barulho. Os ruídos, o barulho. Os ruídos é um que impede a autocura, às vezes é um estímulo. Ali. Energia eletromagnética, que nós vivemos hoje imersos, né? Sim. Wi-Fi cortando a gente a noite toda. Eu até recomendo que as pessoas desliguem o seu Wi-Fi à noite. O vizinho não vai desligar e... Não vai. Mas pelo menos te preserva no teu ambiente ali. Ó. Pelo menos diminui os iminentes riscos. Mas né? eu acredito bastante que os ruídos, o barulho é algo que te deixa doente a longo prazo. Você não consegue descansar. Não tem dúvida. A sua vida ela vira de cabeça para baixo quando você está exposto a um ambiente que sempre tem barulho. O tempo todo barulho.
é gritaria, é confusão, é moto barulhenta, carro com som e ou uma vez ou outra um tiroteio. Vizinho. Imagina essas pessoas que vivem em algumas comunidades pelo país afora, que tem uma casa que a parede já não é tão assim resistente, e aí tem 10 vizinhos do lado, toda hora um tá batendo panela, dando descarga. Que Arrastando você acha? móveis em cima. Arrasta móvel, o cara quer fazer uma mudança meia-noite. Nossa É Senhora. complexo isso. A vida moderna é muito complexa.